Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Fim de jogo aí na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Palmeiras 0. Rapaziada, é o seguinte, resultado frustrante. Cara, você empatar, perder e até ganhar, né, no caso do Palmeiras, na Neoquímica Arena, é normal. Perder, empatar e vencer é normal. O que não é normal é o Palmeiras empatar na casa dos caras com dois a mais. Por isso que eu acho que foi um resultado frustrante. Pelo amor de Deus, cara. O Palmeiras entrou aí com o Carlos Miguel no gol, que hoje fez um milagre. Se não fosse ele, olha, vou te falar. Aí jogou Giai, né? Gustavo Gomes, Murilo e Kelvin, improvisado na lateral esquerda, né? Acho que o Abel não, o Abel não, né? Que hoje ele não estava lá. O João Martins entrou com o Kelvin pro Arthur, né? Não sentiu o jogo, eu acho, né? Que o Arthur é menino, né? Então acho que foi isso. Kelvin improvisado na lateral esquerda, Marlon Freitas e Andréas Pereira, Alan, Maurício, Ramon Sousa, que jogou hoje no lugar do John Arias, e Flaco Lopes no ataque. Entraram Felipe Anderson, que quase entregou o jogo para os caras, quase entregou o resultado para os caras. Kelvin, o Kelvin não, Lucas Evangelista também entrou. Luigi e o Arthur. O João Martins morreu com uma troca. Bom, o Palmeiras para mim não é que jogou mal, né? Não estou falando isso. O que eu vou reclamar hoje é a falta de efetividade do Palmeiras, a falta de criação de jogadas. Meu, isso irrita demais, cara. Isso que me irrita e vários outros palmeirenses vendo o jogo do Palmeiras é essa falta de efetividade, essa falta de criação. Né, o primeiro tempo o Palmeiras tentou ali, tentou, chutou pouco pro gol, né, no gol chutou bem pouco. E aí, né, velho, no segundo tempo aí, o Palmeiras teve oportunidade, né, o Corinthians também teve algumas oportunidades, mas claro que o Palmeiras teve bem mais. Mas oportunidade clara o Corinthians teve uma, que foi com o Yuri Alberto, né, na perda de bola do morto, do Felipe Anderson, deu o contra-ataque. Yuri Alberto saiu sozinho na cara do gol do Carlos Miguel. Poxa, Carlos Miguel foi fechando e conseguiu fazer uma baita defesaça, um milagre. Esse monstro do Carlos Miguel, que foi vaiado, muito vaiado, né? O corintiano deve ter um ódio mortal dele, né? Com razão. Mas o Carlos Miguel aí fez um gol com as mãos, né? Se não fosse ele, o Felipe Anderson quase entregou o resultado para os caras, por pouco. As expulsões aí para mim foram justas, né? O André, depois de uma falta, colocou a mão nos bagos, né? Ele olhou para o Andréas e provocou ele, né? E colocou a mão nos bagos. O Abel Ferreira já foi expulso por ter feito isso, então nada mais justo que o André também ter sido expulso, né? Se está na regra que não pode fazer gesto obsceno, que em caso se fizer expulsão, tá certo, né? E aí depois o Mateuzinho, né, que estava nervosão no jogo hoje, assim como o Gabriel Paulista. Mateuzinho fez uma falta no Lopes, deu um carrinho que pegou só no pé do Lopes, levou cartão amarelo. Depois ele agrediu o Flaco Lopes, né? Deu um soco na cara, tudo bem que pegou de raspão, mas pegou e foi justamente expulso. Aí o que eu esperava? Que o Palmeiras fosse para cima, né? Fosse para cima, fosse abafar o Corinthians.
Eu esperava que o João Martins ia tirar o Kelvin, né, colocar o Felipe Anderson, transformar o Gia em terceiro zagueiro e ir para cima. Mas não foi isso que aconteceu, né? Apesar que o Kelvin saiu, né? O Kelvin saiu, mas devia ter feito isso logo no começo do segundo tempo, né? Logo no começo ou depois da expulsão do André e do Mateuzinho. Né? O Palmeiras já devia ter voltado com essa modificação, indo pra cima dos caras, velho. Né? Poxa, é complicado, pessoal, complicado. Essa falta de criação do Palmeiras que me irrita muito. E os jogadores do Palmeiras, quando tinham a bola, quando tinham um espaço, até chutavam pro gol. Mas os jogadores do Corinthians travavam. Aquele Gustavo Henrique lá, meu, não dá pra lançar bola com aquele cara, velho. Ele é muito alto, ele é muito bom de cabeça, ele tem um baita posicionamento. Né? O Palmeiras tentou, mas é aquilo, né? Poxa, não consegue jogar, velho. Perceba, todo jogo que o Palmeiras, todo ou quase todo jogo que o Palmeiras tem um a mais, dois a mais no caso de hoje, o time não consegue jogar, né? É foda, velho. Frustrante, eu esperava que o Palmeiras fosse pelo menos vencer de 1-0 depois da expulsão aí dos dois jogadores aí do Corinthians, mas não foi o que aconteceu. Chutes, o Corinthians deu 5, o Palmeiras 17. No gol, o Corinthians deu 4, o Palmeiras apenas 5 no gol. Isso que é a falta de efetividade, cara. 40% de posse de bola para o Corinthians contra 60% para o Palmeiras. 232 passes contra 454 do Palmeiras. E um jogo muito faltoso, né? Várias vezes o jogo foi parado por causa de treta, né? 17 faltas a favor do Corinthians contra 14 do Palmeiras. E aí o Flamengo venceu o Fluminense de 2-1, né? O Palmeiras está com 26 pontos no campeonato. O Flamengo, o São Paulo e o Fluminense, né, estão com 20 pontos. É isso, rapaziada. Eu fiz um react aí com meu pai, né? Não sei se eu vou postar aí, tem que ver como é que vai ficar. Se eu postar, beleza. Se eu não postar, é porque não deu certo. Mas é isso, rapaziada. Frustrante, né? Não é o resultado que eu esperava uma vitória, né? Nem que fosse de 1-0, né? E depois da situação dos caras de ter 2 expulsos, pelo amor de Deus, eu esperava só vitória. Só a vitória é o que interessava. Então é isso, rapaziada. Tamo junto aí, abraço a todos. Agora é focar na Libertadores. Quinta-feira contra o Sporting Cristal do Peru. E é isso. Tamo junto aí, dê o like, compartilhe o canal, né? Infelizmente o resultado não veio, né? Não era o resultado que era esperado por nós. É complicado. Tamo junto aí e avante palestra. Abraço a todos.